Hoje nós damos continuidade à nossa série Ecos de Esperança. E eu não vou voltar de onde nós viemos, e daqui a uma semana todas as palestras dessa série vão estar disponíveis nas mídias sociais. Edilson é o cara que edita isso aí com a gente e nos ajuda na parte de mídias sociais com edições de vídeo e áudio. E ele está tendo um tempo fora com a família dele, descansando um pouquinho, mas logo ele vem. Se você quiser começar também a ser treinado nisso, você pode falar com ele e ele pode te incluir nisso em 2018, se você já é parte da comunidade viva, já travou o braço com a gente, já tem dito que a missão da comunidade é a minha missão, eu vou caminhar com vocês. Mas nessa série em que nós estamos, Ecos de Esperança, o nosso desejo é olharmos novamente para a história, toda a história que envolve a história de Natal, e olhando com um olhar não novo, mas talvez olhando para aspectos um tanto quanto obscuros dessa história de Natal. Aspectos que muitas vezes no ambiente religioso nós fazemos questão de não olhar. Porque existem muitos aspectos da história de Jesus Cristo que não cabem num ambiente tão limpinho quanto tantas vezes a igreja deseja que seja. Porque a realidade é que a Bíblia é um livro tão inspirado e tão especial que ela registra as atitudes e as realidades de vida das pessoas de uma forma tão clara e transparente que muitas vezes nos constrange. Tantas vezes as ações e atitudes do Criador são tão diferentes daquilo que esperaríamos de um Deus parecido com a gente, e Deus não é parecido com a gente, Ele é totalmente outro, que tantas vezes a palavra de Deus registra coisas a respeito de como Deus é generoso, como Deus é magnânimo, como Deus é gracioso, que isso nos constrange, porque é totalmente diferente daquilo que nós poderíamos imaginar que nós faríamos. A mensagem de Natal é uma dessas histórias. Porque a história do nascimento do Messias quebra todos os paradigmas que podíamos imaginar de espiritualidade. Reparem alguns. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essas palavras breves do apóstolo João em seu Evangelho destroem totalmente as concepções de Deus que se tinha na época de Deus e que ainda se tem hoje. Porque quem é o Deus que vai se submeter a se transformar, a se subjugar, a viver contido em carne, e não somente em carne, mas como Paulo repete um pouco também em Filipenses, o que João fala em seu Evangelho, ele não somente encarna, mas ele chega a uma atitude de humildade e humilhação, ao ponto de se tornar servo e a se submeter a uma morte de cruz. Essa é parte da história do Natal. O Deus Criador, porque o Verbo é Criador, encarna e caminha conosco. Eu acho que nós não temos condições humanas de entender o que é Emanuel. Porque Emanuel é Deus andando comigo como eu ando com Nelson. É Deus nos olhando olho no olho, como Pedro olhou olho no olho de Jesus quando o negou 3 vezes. Isso deveria nos causar de tal forma uma hecatombe, um terremoto existencial que deveria mexer tudo em nossas vidas, principalmente nos trazendo esperança. Porque se o que o Paulo falou aqui no momento de generosidade, de que esse reino chegou, não só o reino chegou, não são anjos somente anunciando dos céus, que está estabelecido, o guerreiro está chegando e vai destruir todo, não. O que os anjos anunciaram naquela noite foi que o Deus Criador de todas as coisas havia nascido. Começa um tempo estupendo, mas assustador. Porque o Criador de todas as coisas agora é um humano e caminha entre nós.
caminha, ensina, faz milagres, vive, toca a vida de muitos e eventualmente morre, levando sobre si as nossas iniquidades, fazendo o fosso que nos separava de Deus, não mais fosso, mas agora ponte, e nos convidando a segui-lo em direção a Deus, para termos agora comunhão total com Deus. E esse é o ponto final da história de Natal. Termos plena comunhão com Deus, porque agora, através deste menino, que nasceu, cresceu, ensinou e veio a morrer por nós, nós temos hoje possibilidade total de comunhão plena com o Criador. Uau! Hoje, eu não preciso mais de um sacerdote para entrar no Santo dos Santos e oferecer a Deus sacrifícios por mim, para apaziguar a ira de um Deus odioso que vai destruir aqueles que pecam contra Ele. Mas não, de acordo com Paulo, através de Jesus Cristo, Deus, em sua infinita misericórdia, deixou impunes os pecados de todo mundo, para que em Cristo fizesse de Cristo reconciliação, para que nós tivéssemos pleno acesso a Ele. Cara, vamos para casa. A gente tem muito para celebrar, porque hoje eu, somente através de Cristo, eu não preciso de mais ninguém, mas por causa desse Emanuel, por causa da encarnação de Jesus Cristo, por causa do Verbo se tornando um bebê, vivendo e morrendo por mim, hoje eu tenho livre e irrestrito acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Isso é Natal. Natal. Gente, isso deveria bagunçar a nossa existência. Porque se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, qualquer coisa não só é possível, mas a vontade de Deus é real, não importa a consequência e não importa a circunstância. A vontade de Deus fluirá, acontecerá. Hoje eu não pretendo escandalizar nenhum de nós. Não é o meu intuito. Algumas vezes pode parecer que o que é ensinado desta plataforma, desse palco, tem o intuito de escandalizar. Nunca tem. Nunca. Porque o escândalo por si só não transforma. Ele balança, ele mexe, ele nos traz desconforto, indigestão, mas não muda a nossa forma de vida, a nossa forma de encarar as coisas ou encarar Deus. Mas muitas vezes o Evangelho é escandaloso. Você entende o que eu digo? Muitas vezes o Evangelho é tão diferente daquilo que poderíamos esperar, que ele nos balança de tal forma que ou nós olhamos fixamente para o que Deus está fazendo através do seu Filho, ou nós podemos perder um pouquinho de vista qual é a realidade. E eu acredito que hoje as palavras do evangelista têm de certa forma o potencial para nos balançar. E eu espero que nos balance para que compreendamos de tal forma a generosidade da graça do Deus Pai, que enviou seu Filho para morrer por nós, que isso nos balance de tal forma que faça com que nós compartilhemos da mesma generosidade graciosa e que passemos a viver com esse mesmo padrão de graça generosa, liberal, derramada sobre toda a terra. Abra sua Bíblia. Nós vamos hoje ler da obra de Mateus. Vemos nós, inspirado por Deus. Quando, no capítulo 2, ele começa a falar a respeito de coisas que aconteceram um pouquinho depois que Jesus nasceu. Lembram que
Maria estava grávida, José pensa sair da vida dela para não incriminar, para que ela não venha a ser enquadrada como adúltera, visto que encontrou-se grávida, já noiva de um homem. Eles passam um tempo, Maria na casa de sua prima Isabel, e nós não ouvimos muito de onde José está, só sabemos que ele, tendo a intenção de deixá-la, ele não a deixa por causa da intervenção miraculosa de uma mensagem de um anjo, mas em certo momento, prestes a parir, Maria e José se dirigem até a cidade do rei Davi, Belém, Efrata, e eles então vão até lá, eles chegam na casa de alguém, e eles são recebidos por aquela pessoa hospitaleira, os coloca no local onde os rebanhos também ficavam, provavelmente para aquecer o local também. Animais de rebanho aquecem as casas nessa época também. Jesus nasce, é colocado num local onde palhas novas estavam para os animais, mas também envolto em panos. Uma multidão de anjos aparece para alguns pastores que estavam guardando o seu rebanho. Esses pastores vão até essa casa, pessoas humildes, às vezes até mesmo execradas da sociedade, tidas como marginais da sociedade, esquecidos por ela, vêm e são os primeiros a contemplarem o Messias nascido, o Verbo encarnado. Depois de um tempo, já não mais nessa casa, muito provavelmente, já em outro lugar, ainda em Belém, Jesus e Maria são visitados por visitantes um tanto quanto inesperados. E é isso que Mateus registra. Olha o que diz Mateus 2, a partir do verso 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela quando se levantava e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para que não voltassem ao Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E essa é a história que nós conhecemos com a história dos reis magos. Interessante que a nossa mente já vem tão condicionada pelo folclore associado ao Natal, que é necessário pedir a vocês que vocês tentem se desvencilhar um pouquinho do folclore que está tatuado na cabeça de vocês. O folclore do Natal é o seguinte: que Jesus estava lá ainda deitado na manjedoura, com os pastores adorando, e aí, logo depois dos pastores, chegam os 3 reis magos dizendo: Jesus nasceu, que legal. Folclore. Como vocês podem notar, o texto inicia dizendo: depois de Jesus ter nascido, e no final diz que eles estão numa casa. José parece não estar no cenário agora. Eles estão, mãe e filho, em casa, e chegam 3 visitantes inusitados, magos vindos do Oriente.
Talvez você já tenha ouvido várias palestras durante o Natal que falam a respeito dos presentes que eles trouxeram, que falam a respeito de talvez a jornada, que muitas tradições falam a respeito dos 3 reis magos que fizeram de tudo para poderem chegar a Jesus. Nós não sabemos se eram 3, a tradição diz que são 3, mas é só tradição, porque alguns dizem que pode ser ao máximo de 12, talvez 20, mas a realidade é que pouco se fala dos personagens dessa história, de quem eles realmente eram. Tanto o rei Herodes, quanto os magos. Vamos começar a analisar um pouquinho a vida de Herodes. Herodes, esse cara que é falado neste texto de Mateus, é o Herodes, rei ali da Judéia, Herodes o Grande. Ele é o responsável pela construção do templo. Ele era um judeu mestiço. Ele não era considerado um judeu pleno, porque ele não tinha sangue puro. E quando o reinado dos Hasmoneus cai e é destruído por Roma, eles colocam um fantoche chamado Herodes para governar a Judéia como rei dos judeus, meio que por imposição, mas porque ele tinha linhagens no povo judeu, ele foi aceito por alguns dos sacerdotes e com alguns movimentos políticos, e você pode acessar até a Wikipedia para ver esses detalhes. Está lá também, está corretinho lá, eu analisei lá, está tudo ok, tá bom? Tem até citações, tá? Tem referências para outros livros que são ok. Mas até no Wikipedia você pode notar que os movimentos políticos de Herodes o sustentam no trono. Ele faz algumas concessões a pessoas poderosas na política de Jerusalém, coloca como sumo sacerdote um cara que está devendo algo para ele. Essa família é poderosíssima em Jerusalém, e ele começa então a fazer alguns conchavos políticos. Você sabe o que é isso? Presidencialismo de coalizão. É mais ou menos isso. Ele começa a fazer acordos com os políticos de Jerusalém e permanece no poder por esses acordos. Aí constrói o templo, faz grandes obras em Jerusalém. Ele começa gastando o dinheiro para poder permanecer no poder. Ele tinha tamanha sede de poder que ele matou inclusive pessoas íntimas de sua família para permanecer no poder. Esse é Herodes o Grande. Poderia ser um grande político brasileiro. Judeu, religioso, participante das festas judaicas. E aqui eu não quero de forma alguma parecer antissemita. Não sou. Tenho amigos, irmãos meus, quase que de sangue, judeus. Os admiro tremendamente. Sou capaz de celebrar Hanukkah com eles, lembrando da vitória dos Macabeus durante aquela noite fatídica. Depois estuda um pouquinho sobre Hanukkah, a festa das luzes. Não tem nada a ver com o que aquela igreja da Ponta Negra faz, tá bom? Vai ver o que os judeus fazem no Hanukkah. Esse era Herodes. Vamos olhar para os magos. Você imagina quem os magos são? Pelo texto bíblico é difícil a gente ver quem os magos são. Eles parecem aparecer do nada. Sabe aquele personagem que cai de paraquedas? Em qualquer filme nós diríamos, essa história não cabe, precisa ser editado esse filme. Foi um erro de edição, porque não tem nada que chame por esses personagens magos vindos do Oriente. O que é que isso tem a ver com os judeus? O que é que tem isso a ver com os reis dos judeus? Mas não tem nada a ver com o que vem antes e parece não ter nada a ver com o que vem depois. Simplesmente do nada aparecem magos que vêm procurar o Messias, procurar o rei dos judeus, na linguagem deles, para adorá-lo. Os magos, esse termo mago, vem de uma raiz persa, dos líderes sacerdotais, uma casta sacerdotal, de uma religião persa chamada Zoroastrismo. É parte desse zoroastrismo que nós temos hoje a nossa astrologia.
Mas naquela época, há 2000 anos atrás, na verdade, bem antes de 2000 anos atrás, o zoroastrismo não era a astrologia que hoje nós podemos ver, cheia das nuances, né, de mudança de comportamento e tudo mais. Era uma religião, sim, ligada à influência dos astros sobre a vida humana, mas não era dada a profecias e a como você deve viver hoje, e assim com o seu horóscopo, como semana passada eu estava num café e deixaram a rádio ligada, e eu não pensava mais que aparecia horóscopo em rádio, e continua aparecendo horóscopo em rádio. Se você é de Libras, seu número hoje é 50. Né? Mas, hoje, essa concepção dos astros dominando as nossas vidas vem em grande parte da Babilônia e da Pérsia, e esses magos muito provavelmente vieram ou da Babilônia ou da Pérsia, zoroastrismo, ou vieram do sul do Iêmen. Pensem aí na Península Arábica, ali no finalzinho, do sul do Iêmen. Nós não sabemos exatamente quem eles eram, mas nós sabemos exatamente o que eles não eram. Eles não eram judeus. Eles não eram cristãos também, tá bom? E de alguma forma, não sei como, eles eram estudiosos não somente das suas escrituras, sejam elas escrituras babilônicas, ou escrituras persas, ou escrituras iemenitas, mas eles analisavam também as escrituras de outros deuses. E nessas escrituras eles notam que haveria provavelmente uma convergência de astros ligada às escrituras deles, provavelmente. E analisando os astros e a escritura dos judeus, eles começam a notar que surge em determinado momento uma estrela, ou, como muitos dizem, talvez um emparelhamento dos planetas, ou seja o que for. Este não é o ponto. O ponto é o seguinte, notem bem, Deus parece ter interesse de revelar o nascimento, a encarnação do Verbo a pessoas alheias à semente de Davi. Parece que Deus estava interessado, por isso caem de paraquedas esses magos vindos do Oriente, a apresentar a pessoas não do gueto, mas a pessoas completamente fora dos escolhidos de Abraão, e revelar o nascimento do Messias, do Verbo, a pessoas não judias, não hebreias, não do povo, não eleitas. E é muito interessante a atitude desses que não eram judeus, eram sacerdotes provavelmente pagãos. Em analisando as escrituras dos judeus, analisando as suas escrituras, a gente pode tomar um café a respeito disso, e analisando os seus astros, eles chegam a Jerusalém com a pergunta na ponta da língua. Note bem que a pergunta deles não é uma pergunta de curiosidade, a pergunta deles não é uma pergunta de desafio, não é de contenda, não é um colóquio filosófico. Eles chegam ao local onde deveria ter nascido o rei e perguntam ao rei, hoje sentado no trono: nós vimos a estrela do rei dos judeus subir, ascendente em Aquários. Nós vimos a ascendente do rei dos judeus, sabemos que ele nasceu, nós vimos adorá-lo. Cadê o rei? Vocês notam que eles não estão ameaçados, eles não se sentem necessidade de contenda, eles parecem simplesmente aceitar o fato de que
um grande evento universal aconteceu e por isso eles precisam se posicionar diante desse evento universal e como pagãos, sacerdotes, líderes disso muito provavelmente, porque esse é o termo Magi, esse termo M-A-G-I, que de onde nós herdamos em português magos. Esses líderes pagãos se sentem na responsabilidade de chegar até esse rei dos judeus e prostrados o adorarem, trazendo presentes. Pausa. Vamos voltar para Herodes. Herodes, de certa forma, judeu fajuto. Porque ele era judeu, mas ele era tipo eu, ele era meio que vira-lata. Algumas vezes me perguntam, como o Maguinho me colocou numa saia justa domingo passado, né? Não, mas você é americano. Não, eu não sou americano, eu sou índio. Amazonense, da Gema, meu pai é paraense. E aí eu sou vira-lata e tudo mais. Sou vira-lata. Da mesma forma, Herodes era meio que vira-lata. Não era aceito pelos judeus, mas ele era judeu. Tentava fazer um arremedo religioso, como normalmente os nossos passos religiosos são arremedos para aparentar algumas coisas que nós não somos. E ele precisava aparentar muita coisa, porque ele não era muita coisa. Ele era assassino, ele era corrupto, ele era tanta coisa ruim para o povo judeu que ele dependia da guarda romana para se permanecer no poder, para não ser cooptado pelo sistema sacerdotal judaico, mesmo sendo o que colocou o sumo sacerdote lá. Então aqui estamos com o rei dos judeus, Herodes, que não tinha nem noção do que as suas escrituras falavam. Porque ele é pego de surpresa por esses sacerdotes pagãos que chegam, e aí, parabéns pelo filho. Hã? Como assim filho? Você não teve um filho? Não. Na verdade eu matei minha sogra, mas filho não nasceu. E Herodes é pego de calças curtas, sem a mínima noção de quem é o Messias, do que é esperado, e ele precisa consultar os seus mestres, talvez esquecidos por um tempo, sobre o que os magos pagãos vêm e falam. E aí, cara, cadê o Messias? A gente veio aqui para dizer: oi, estamos aqui, glória a Deus. E o judeuzão aqui não está sabendo de absolutamente nada. Vamos analisar bem esses dois personagens. Comumente, e aqui não é para o nosso escândalo, tá? Mas comumente nós associamos a vinda do Messias para um povo especial, para um povo que o aguardava ansiosamente, para que o reino lendário de Davi fosse restaurado. Um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Normalmente associamos a chegada do Messias como um momento de grande expectativa do povo de Israel, porque o povo de Israel, oprimido pelo Império Romano, estava desejoso de uma revolução para que eles pudessem ter finalmente a liberdade e a paz messiânica. Muito provavelmente muitos esperavam, como Zacarias, como a própria Isabel, como aparentemente Maria e José, e provavelmente outros ao redor deles, estavam nessa expectativa de que chegasse o momento da grande chegada do reino de Deus, em que não haveria fim à paz, à shalom trazida por Deus, prosperidade, restauração das coisas, reconciliação com Deus. Finalmente Deus estaria entre nós. Mas parece que não eram todos da religião que esperavam por isso. Na verdade, parece que esse grupo aqui já havia se degenerado de tal forma que eles estavam bem contentes com um rei fantoche, um sacerdócio corrompido e um templo que servia para tudo menos para ligar pessoas a Deus.
Jesus chegou e, de acordo com João, ali no primeiro capítulo, logo depois de falar que o Verbo se fez carne, João diz assim: aquele que é o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus teria passado batido se não fosse pelos alienígenas, anjos, totalmente de outro mundo, gritando para os pastores: ei, o Messias nasceu, o reino de Deus é chegado. E aí, meio que assustados, os pastores: reino de Deus? Vamos, Messias? Vamos lá ver o que troço é esse. Eles vão, eles embasbacados adoram. Maria e José estão lá plenamente conscientes por terem sido visitados algumas vezes por esse emissário de Deus. Mas o povo, de uma forma geral, completamente perdido. Perdido em meio a passos religiosos, a ofertas no templo, a sacrifícios para perdão dos pecados, a opressão romana. Parece que as suas circunstâncias negavam completamente a possibilidade da chegada de uma era messiânica. Parece que entre os judeus a esperança havia completamente desaparecido. Aí nós temos esses magos que não cabem na história. Pagãos, sem expectativa nenhuma. Afinal de contas, eles não são judeus. Eles chegam a Jerusalém para adorar o rei. Eles chegam preparados para entregar presentes. Parece que eles estavam na expectativa de alguma coisa. E não Herodes, e não o povo de Israel. Notem a generosidade de Deus nesse aspecto. No início do chamado de Deus a Abraão, quando Abraão é chamado ali em Gênesis 12, Deus faz um pacto com Abraão, dizendo: eu farei de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar grandemente. Terra e nação, é isso que eu te darei. E parece que uma pequena palavra passa batido por centenas de anos para o povo de Israel. Ser uma bênção. Na mesma medida que eu te abençoar, você abençoará. Mas que o povo de Israel nessa época também havia esquecido isso. E pagãos, vindos de lugares obscuros da história, aparecem na história e parecem ser aqueles que estão preparados e esperando o Messias. Para aí a nossa reflexão sobre a Bíblia, eu gostaria que nós refletíssemos sobre nós. Muitas vezes as histórias bíblicas têm um caráter histórico, um caráter literário, mas muitas vezes têm um caráter de associação e confrontamento de quem nós somos. Muitas vezes podemos nos identificar com a falta de esperança experimentada por Herodes e pelo seu povo, o povo que ele reinava sobre. As circunstâncias da vida com Deus, de certa forma, as engrenagens da religião. Sabe, todo domingo a gente está na igreja mesmo. Pô, faz parte, né? Você nasceu assim. Thaisinha não, ela começou a vir depois, né, Thaisinha? A gente se acostuma tanto com as coisas ligadas à religião que é muito possível chegarmos a um ponto de complacência, conforto e, de certa forma, cinismo. Você entende a minha linguagem? Cinismo. De que é tudo normal.
Ah, estamos adorando a Deus. É normal, cara, a gente canta todo domingo. Ah, mas nós somos povo de Deus. É normal, cara, é povo de Deus, é verdade, é povo de Deus. Ou a gente dedica uma criança, como Edgar e Michele hoje dedicaram a Bia. E estamos dedicando mais uma criança. A gente é chamado a servir. A gente serve mesmo, é assim, faz parte. É o que a gente faz. E parece que quando estamos na engrenagem das coisas, tão próximos, mas tão longe, e perdemos a esperança. Enquanto algumas pessoas que não cabem na história parecem olhar para essa história e dizer: vocês estão vendo isso? Cara, vocês estão falando a respeito de graça. Quer dizer que eu posso ser perdoado? Quer dizer que eu posso ter um relacionamento com Deus? Quer dizer que eu posso fazer parte dessa história? Quer dizer que não é só para escolhidos. Quer dizer que talvez, só talvez, o Espírito do Messias realmente, como Joel nos diz em sua profecia, tenha sido derramado sobre toda a carne, e jovens terão visões, velhos terão sonhos, escravos inclusive serão tocados por esse Espírito, e o meu Espírito estará sobre toda a carne, e eu finalmente estarei entre a humanidade. É muito fácil associarmos o Natal a um feriado de gueto cristão. Aí cabe nós lutarmos para podermos novamente poder dizer, aqui no Brasil não tem esse problema, mas em outros lugares, Feliz Natal. Cabe lutarmos para que leis sejam estabelecidas, para que o cristianismo seja a religião do lugar. Leis para preservar a nossa liberdade religiosa. Essas coisas parecem ser bem associadas a Herodes. É esse tipo de lugar. Enquanto os magos estão embasbacados com o nascimento do Messias prometido aos judeus, que por graça e misericórdia de Deus também nos atinge. Nós não ouvimos falar desses magos vindos do Oriente em nenhum outro lugar na Bíblia. Eles desaparecem da história. Portanto, o que eu vou falar agora é mera especulação. Mas a Bíblia diz que esses magos voltam às suas terras, depois de terem visitado o Messias, depois de terem o adorado e deixado os seus presentes. E nós temos registro histórico de a partir do 5º século da era cristã, de pessoas deixando marcas em cavernas e cruzes desenhadas, já tão longe quanto a China. Quem levou essa mensagem lá, eu não sei. Mas especulem comigo. Esses magos foram adorá-lo em Jerusalém e foram impactados de tal forma com a generosidade de Deus que fez transbordar a sua graça sobre pagãos que voltam anunciando: Messias nasceu. E nós estamos hoje numa era nova, em que não mais só os judeus esperam, mas o mundo inteiro recebeu. João, ao continuar o texto que nós lemos alguns instantes atrás em João 1, 10, 13, diz assim no versículo 12, voltando para o 11: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Talvez a nós isso passe completamente batido, porque nós já fazemos parte da engrenagem.
Talvez sejamos muito parecidos com Herodes, com o palácio, com todos os trâmites religiosos. Mas notemos bem, a realidade dos pagãos chegando a Jesus e o adorando, e de pessoas que não deveriam estar naquele lugar, estando, e pessoas que não eram parte dos eleitos, fazendo parte. Parece que, mesmo em meio a todas as mensagens controvertidas, talvez, que os hebreus poderiam ter deixado por aí, esses pagãos chegam mesmo dizendo: olha, talvez esse Messias realmente seja só para os judeus. Talvez nós nem façamos parte de tudo isso. Mas se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, eu estarei lá. Eles parecem ter entendido algo que muitas vezes nós não entendemos. Que a mensagem da encarnação do Verbo não é algo para a igreja de Jesus Cristo, mas é algo para todo mundo. E a igreja de Jesus Cristo é a semente que, como agentes transformadores desta realidade, conscientes da chegada do Messias, anunciarão a boa notícia de que o reino de Deus chegou. A quem nós vamos anunciar? Aos nossos co-irmãos pagãos, porque é a única esperança que temos. A esperança da cura. Não estou falando da cura da sua doença momentânea, circunstancial de agora, mas a cura da humanidade. A esperança de finalmente termos livre acesso a Deus, sejamos quem sejamos, pagãos como somos. Temos livre e restrito acesso a Deus. Parece que os magos têm plena consciência de que eles podem sim chegar a esse Deus dos judeus, chegando a um menino recém-nascido num lugar escondido da Judéia. Eles então chegam até lá, deixam seus presentes, o adoram e voltam para as suas vidas. Eles parecem ter a expectativa de que algo estava se propagando na humanidade. A expectativa da generosidade, da graça e da misericórdia de Deus. Isso deveria invadir as nossas vidas de tal forma, não só no Natal, mas durante todos os dias do ano, de que Deus já invadiu as nossas existências, e não só as existências dos cristãos, mas Deus está entre nós. Nós cristãos, Deus está em nós. E hoje nós somos, como o corpo de Cristo, entendem bem, nós somos a encarnação de Deus aqui e agora. Nós, coletivamente. Não somos o corpo de Cristo? Somos? Então Cristo como cabeça e nós como corpo, como órgãos, membros bem ligados e funcionais, nós podemos continuar a anunciar a boa notícia de que o reino de Deus chegou, e chegou mudando todas as coisas. Eu posso imaginar as histórias que esses magos tiveram quando chegaram nas suas terras pagãs. Talvez os primeiros missionários que se tem notícia, levando uma esperança alheia à sua cultura, completamente distante das suas escrituras, falando a respeito de um rei pagão, mesmo que religioso judeu, e um Deus totalmente diferente dos deuses deles.
que havia agora encarnado e que agora estava entre eles. Deus é um Deus generoso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem universal. Porque Jesus, quando estava entre nós, estava entre a humanidade. Ele disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele não estava num palácio, mas sim com o povo nas ruas. Ele estava ombro a ombro com pessoas sofrendo de doenças que os segregavam da sociedade. Ele estava falando com meretrizes e com fiscais corruptos. Ele estava com gente, todo tipo de gente. Essa é a mensagem do Natal. Generosidade deslavada de graça, liberal, derramando sobre toda a carne a boa notícia de que o Evangelho chegou. A boa notícia de que o reino de Deus chegou. Nesse Natal nós podemos nos comportar como os magos pagãos ou como Herodes. Nós podemos nos fechar em nossas circunstâncias, ameaçados pela ação de Deus em nossas vidas, ameaçados pela generosidade de Deus, ameaçados porque talvez Deus vá nos tirar de onde estamos, ameaçados porque talvez o que Deus deseja fazer entre o seu povo não seja aquilo que nós temos planejado para que nós permaneçamos na nossa zona de conforto. Ou podemos nos comportar como os magos, que em completa gratidão saem de seus lugares de conforto e de domínio, saem dos seus lugares religiosos para visitar o inesperado de Deus, para visitar o Verbo encarnado. Eu acredito que os magos não chegavam com a seguinte agenda: você sabe quem eu sou? Bom, essa era a agenda de Herodes. Eu tenho plena certeza que os magos sabiam quem eram. Eles sabiam que eles eram pagãos. E como pagãos, eles chegam perante o Messias, se prostram diante dele, colocam aos pés daquele menino os seus presentes, o adoram e saem da história de novo, deixando bem claro de que quem é soberano é ele, não nós. A última música que cantaremos, e cantaremos essa música quase como um ato profético. Vocês sabem que eu não sou dessas bandalheiras aí. Eu não sou dessas bandalheiras. Mas existem certas coisas que são produzidas. Existem professoras lá, não se preocupem. Tá? Devem ter ligado o ar-condicionado no shopping. Elas vão ser cuidadas, não se preocupem. Tá? Mas sim, provavelmente não vai voltar agora. Eu já estou encerrando mesmo. Obrigado pelas luzes. Mas há uma composição de um cara cristão como nós, mas que provavelmente é associado por nós como pagão, que compôs há algum tempo atrás uma música chamada A Cura. O nome dele vocês conhecem, Lulu Santos. E essa música dele fala a respeito dessa era que vivemos. Como não temos a projeção e não vamos conseguir projetar ou cantar, eu vou pedir somente a letra aqui para poder repetir para vocês. Diz assim a letra de Lulu Santos: existirá em todo porto tremulará a velha bandeira da vida. Acenderá todo farol, iluminará uma ponta de esperança. E virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina, demolirá toda certeza vã. Não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso, não nos custa insistir na questão do desejo.
não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Existirá em todo porto se hasteará a velha bandeira da vida. Acenderá todo farol iluminará uma ponta de esperança. Sabe de quem Lulu Santos fala? Lulu Santos, talvez associados por nós das engrenagens herodianas pagão, ele anuncia a não vinda primeira, mas a volta deste Messias. Que a expectativa de Lulu Santos seja a nossa. Que a expectativa do mundo inteiro seja aquela que nós anunciamos. Que existirá para todo mal a cura. Porque vivemos na era do Messias. O reino de Deus chegou. A boa notícia é que o Senhor está em nosso meio. A boa notícia é que hoje nós já estamos com o Espírito Santo em nós. Essa é a mensagem do Natal. Nós não vamos terminar com uma oração, porque isso seria simplesmente reproduzido, que reproduzimos todos os domingos. E é fácil entrarmos de novo nessas engrenagens. Mas terminaremos com a reflexão de Lulu Santos. Para todo mal existirá a cura. Essa é a era que vivemos. E celebremos o Natal. Você pode lentamente, com calma e com cuidado, se você tem filho, ir buscar seu filho. Mas não esqueça do dia 23 de chegar às 4 da tarde, 4h30, nós estaremos aqui. E vamos celebrar a partir das 5 horas no café da tarde e depois de 18h30 a celebração coletiva aqui no teatro. A Simara, você quer falar alguma coisa? Lá naquela primeira mesa lá do McDonald's nós vamos estar fazendo inscrições, tá bom? Um bom domingo, Deus abençoe vocês.